bom dia, sétimo ano. Vamos começar nossa aula de hoje. A nossa aula hoje a gente vai dar uma avançada considerável na nossa matéria, porque já temos outras avaliações aí vindo. O nosso ano letivo em si, ele está um pouquinho mudado por causa de todo o contexto da pandemia. Então a gente vai ter que dar uma acelerada agora no final do ano, no nosso quarto bimestre. Vamos ver mais coisa do livro, e as explicações em si eu vou deixar mais para dar no Telegram, naqueles adendos que eu sempre faço para vocês. No caso, agora mais do que nunca é bom vocês anotarem aqueles adendos. Mas professor, eu tô vendo o vídeo e tô lendo o adendo. Eu não posso escrever nesse meio tempo. Você não precisa escrever naquele momento. Aqueles adendos, quando eu mandar um adendo, você lê e salva em mensagens salvas, que é um recurso que o Telegram dá pra gente, que é muito bom. Que aí depois que vocês tiverem tempo, anotem alguma coisa, deem uma lida mais com calma, mas tenham essas mensagens de adendo que eu mando salvas em algum lugar, ou no caderno escrito, ou em mensagens salvas. Mas vamos lá. Nossa aula de hoje a gente começa em escravização de pessoas da África. Uma coisa eu acho que vocês já devem saber, mas é sempre bom pontuar: a vinda de pessoas nativas da África para o Brasil se deu por causa da colonização portuguesa. Tenho certeza que vocês já ouviram falar de alguma coisa do tipo. Alguém já pode ter comentado para vocês sobre essa questão. Mas tudo é por causa do sistema colonial que os portugueses faziam naquela época, que precisava de mão de obra barata e constante. A pessoa que trabalhasse nos engenhos, nas plantações que eles queriam, na visão dos portugueses, não podia ter tempo para mais nada. A vida da pessoa tinha que ser daquilo. Então eles vendo opções de mão de obra, primeiro eles tentaram com os indígenas brasileiros, que, bem ou mal, não se adaptaram ao novo plantio que eles iam introduzir no Brasil, que já não era mais o pau-brasil, é a cana-de-açúcar, a gente vai ver o porquê. E buscando então a mão de obra que tinha experiência com isso, eles lembraram: lá na África a gente tem algumas ilhas que tem pessoas que já sabem trabalhar com isso, então vão trazer essas pessoas para cá para o Brasil. Daí que começou a vinda de pessoas nativo-africanas para o Brasil, infelizmente dentro de toda a lógica do mercado escravista, que os portugueses dominavam muito bem. Em meados do século XVI, o governo português decidiu ampliar a produção de cana-de-açúcar na colônia. Com isso, além de escravizar os indígenas, passou a usar mão de obra de africanos escravizados. Vamos observar o mapa das principais rotas de comércio de escravizados. Esses pontos são pontos que os portugueses já tinham contato. Esse aqui também? Pontos que os portugueses já tinham contato, mesmo antes de vir para o Brasil. Lembrando, as grandes navegações primeiro foram para contornar a África e chegar nas Índias. Depois disso é que eles fizeram a rota de descer para o Atlântico e chegar no Brasil. Então eles já tinham mais contato com a África, principalmente a costa africana, do que com o Brasil. Então eles sabiam que mão de obra encontrar aqui e qual iria trazer para cá. Tudo no comércio de pessoas escravizadas. Por que cana-de-açúcar? Porque para o Brasil eles colhiam, estava na natureza, eles iam lá, pegavam e levavam para a Europa. Não era uma planta que eles tinham o domínio do plantio, e não necessariamente o plantio seria viável.
Não é uma planta que cresce rápido, dá para ser colhida rápido e manter assim uma produção da tinta vinda do pau-brasil. Eles queriam outra coisa também valiosa, mas que eles conseguissem controlar o número e a quantidade de produção. Por isso optaram pela cana-de-açúcar, porque a cana-de-açúcar dava o açúcar e dava muitas outras coisas além do açúcar. Também dá álcool, por exemplo. A cachaça é feita de cana-de-açúcar. Álcool mesmo, álcool para limpar as mãos, para usar para acender alguma coisa, acender um fogo, é feito da cana-de-açúcar. Então, algumas coisas ligavam a cana-de-açúcar e esses produtos eram todos muito valiosos na Europa. Por isso, optaram por trazer o plantio de cana-de-açúcar que eles já faziam em algumas ilhas, como Cabo Verde, para o Brasil. Porque o Brasil tem mais espaço, terras mais férteis, um clima muito bom para esse plantio. Só precisava mesmo das pessoas e de todo um incentivo para se fazer essa troca de pau-brasil para cana-de-açúcar. A trajetória da África para o Brasil. A trajetória dos africanos escravizados até o Brasil era muito difícil. Eles eram capturados nas aldeias e levados para as feitorias portuguesas no litoral atlântico. Nesses locais eram vendidos por chefes africanos aos comerciantes portugueses. Depois eram embarcados em navios com destino ao Brasil. Se vocês não entenderam, dificilmente essas pessoas que eram trazidas da África para o Brasil eram capturadas pelos portugueses. O que acontecia? Na África, um grande continente, várias tribos, vários povos tinham conflitos locais e os vencedores tendiam a capturar e prender os perdedores, inclusive usá-los como escravos. Os portugueses iam lá, precisando de mão de obra, compravam os escravos excedentes dessas tribos e trazia para o Brasil. Então eles não necessariamente eles tinham que perder tempo, dinheiro e pessoas indo e capturando nativos africanos. Eles podiam só ir comercializar. Infelizmente, gente, é algo que a gente deve lembrar. A escravidão não via as pessoas como pessoas, via as pessoas como objeto, como coisa. Então, ela era eles não sentiam culpa de estar comercializando pessoas, porque na visão de todo esse sistema eram objetos que trabalhavam. Nesses navios, os comerciantes transportavam os escravizados em condições muito ruins, com pouco espaço, falta de higiene e alimentação precária. Por quê? Eles faziam grandes navios para caber muita gente, mas o conforto, esquece, não tinha. Preocupação com a saúde, eles não tinham muita noção de preocupação com a sua própria saúde. Eles iam ter com as pessoas que foram capturadas? Não. E espaço quero botar o máximo de pessoas nesse navio, vai ser o máximo que der. Então, e elas que fiquem apertadas. Por causa da enorme taxa de mortalidade, esses navios foram conhecidos como tumbeiros, porque eram muito grandes e morria muita gente. Então, eram como fossem grandes tumbas. Chegava quem sobrevivia à travessia do Atlântico. No Brasil, os escravizados eram levados para os mercados, onde eram comprados pelos donos dos engenhos para trabalharem na produção de açúcar. Economia colonial e escravidão moderna. O uso de mão de obra escravizada na colônia estava relacionado ao contexto de expansão dos estados modernos mercantilistas entre os séculos XV e XVIII. O tráfico, o comércio intercontinental de escravos, foi uma atividade extremamente lucrativa para as coroas europeias durante a época moderna, e é pela ótica das práticas mercantilistas que ele deve ser entendido. O escravo era uma das mais valiosas mercadorias que a metrópole vendia para a colônia, enriquecendo os comerciantes portugueses e facilitando a exploração do Império Português. A captura do índio nativo não proporcionava lucro algum para a metrópole. A relação entre escravidão e comércio ficou mais evidente quando se percebe que, embora iniciado pelos portugueses, o tráfico de escravos foi praticado por todas as potências mercantilistas da época moderna, como Holanda, França e Inglaterra.
todos os países mercantilistas praticaram a escravidão. A questão é que os portugueses tiveram pioneirismo nesse mercado. Eles viram ali, posso ganhar muito dinheiro levando pessoas que eu consigo comprar, de chefes tribais e de reis africanos, para as Américas e vendê-las como mão de obra escravizada. Por que dá muito dinheiro? Porque todo mundo precisa de mão de obra. Os nativos não necessariamente têm o conhecimento para se mexer com essas plantas que a gente quer mexer. Então, tem aí, se fosse depender da mão de obra nativa americana, ia ter que treinar eles, ensinar eles. Eles estão mais propensos a não aceitar, porque eles estão no território deles. Eles sabem para onde escapar. Isso é uma coisa que tem que ser lembrada. Os africanos não sabiam para onde escapar aqui. Eles estão em outro continente. Eles nem queriam vir para cá. Eles foram forçados a vir. E aqui eles não sabem de nada. Eles não sabem o que é esse local. Então, um escravizado africano fugir era muito mais difícil do que para um nativo americano. Porque ele sabia para onde correr. Ele sabia onde se esconder. Ele sabia onde ia encontrar outras pessoas que iriam ajudar ele. Então, era uma situação muito ruim para os africanos. De acordo com estudos recentes, entre os séculos 16 e 19, foram trazidas para as colônias europeias na América aproximadamente 11 milhões de pessoas escravizadas da África, das quais cerca de 4 milhões vieram para o Brasil. Ou seja, 11 milhões, 4 milhões para o Brasil. É uma porcentagem muito grande dessas 11 milhões de pessoas. O Brasil foi grande responsável, por ser, lógico, colônia portuguesa, de ser uma receptora de pessoas escravizadas da África. A escravidão na antiguidade. A escravidão já existia muito tempo antes de ser praticada no Brasil. Só para vocês lembrarem, um grande exemplo que a gente tem da nossa cultura ocidental, na Bíblia, os judeus foram escravizados pelos egípcios. É um grande exemplo histórico, não é só bíblico, não é só religioso, é histórico mesmo. Houve esse período de escravidão do povo judeu pelos egípcios. E mesmo, se me lembro bem, dentro da Bíblia tem outros exemplos de povos que escravizavam e dominavam forçosamente outros pelo sistema de escravidão. Na antiguidade, entre gregos e romanos, por exemplo, podiam ser escravizadas pessoas capturadas em guerras, endividadas ou acusadas de cometer crimes. Os escravizados geralmente trabalhavam na mineração, agricultura e em serviços domésticos. Por serem consideradas propriedade de seus donos, as pessoas escravizadas podiam ser vendidas, trocadas ou libertadas. Servidão na Idade Média. Na Europa, durante a Idade Média, relações de trabalho eram baseadas na servidão. Diferente de uma pessoa escravizada, o servo era livre, não a propriedade de seu senhor feudal. Contudo, o que mantinha sua ligação com os donos dos feudos era um pacto de fidelidade. O servo jurava servir fielmente ao senhor e o senhor jurava proteger o servo, no qual trabalhavam e produziam para o senhor em troca de proteção nas terras do feudo. A escravidão no continente africano. Antes do contato com os europeus, existia escravidão na África. Entre os escravizados estavam principalmente prisioneiros de guerra. As pessoas também podiam ser escravizadas por cometer crimes ou contraírem dívidas. Nada diferente do que já acontecia na antiguidade. O modo como os escravizados eram tratados variava nas diferentes sociedades africanas. Nas aldeias, o trabalho escravo não era predominante, sendo pequena a importância econômica da escravidão. As pessoas escravizadas geralmente executavam serviços domésticos, além de trabalhos agrícolas. Mais uma vez, nada diferente do que já era na antiguidade. Já nos reinos e impérios, a importância econômica da escravidão era maior. Havia o comércio de escravizados, que geralmente era trocado por produtos como sal, marfim, ouro e especiarias. Muitos dos trabalhos pesados, como o cultivo de grandes plantações e o transporte de cargas, era realizado por indivíduos escravizados.
Nessas sociedades era comum também que eles trabalhassem em atividades ligadas à guerra. Em determinados casos, alguns podiam se tornar comandantes militares, administradores e até mesmo conselheiros dos reis e imperadores. O que acontece de diferente da escravidão antiga para a escravidão moderna é que se cria toda uma lógica de mercado, digamos, você tem que continuar uma produção de escravos. Houve-se um incentivo muito maior do que já havia antes à existência da escravidão. Porque os escravos que estão indo para a América, eles têm que ser repostos. Essa a mente dos portugueses. Dentro do continente africano, os reinos e grandes impérios usavam a escravidão para serviços muito pontuais de necessidade grande de mão de obra, que não necessariamente com suas pessoas livres do reino e do império poderiam suprir. Então, esse sistema, dentro da África e depois visto pelos portugueses, demandava cada vez mais e mais escravizados. E isso foi base de um pensamento que foi se desenvolvendo pela Era Moderna e que manteve por muito tempo a escravidão na Era Moderna. No século VIII, negociantes árabes do Oriente Médio passaram a influenciar no aumento do comércio de escravizados na África. A partir do século XV, no contexto de formação dos estados modernos mercantilistas, esse comércio aumentou ainda mais, representando um dos maiores e mais violentos episódios da história da humanidade. Porque quando chega a questão dos mercados, dos reinos mercantilistas, entra-se aí também um pensamento de mercado, de dinheiro, atrelado ao comércio de escravo, e que era uma quantidade de dinheiro muito grande. Valia-se muito e ganhava-se muito dinheiro comercializando pessoas escravizadas. Mas não se dava a mínima importância para o bem-estar dessas pessoas. Todo o processo de escravidão é para impersonalizar a pessoa, transformá-la num objeto. Todo o processo de captura, botar num navio tumbeiro e levar para a América, era tudo muito desgastante, física e psicologicamente. Tinha pessoas que acabavam sucumbindo a isso. E se tornavam, digamos, dóceis, grandes aspas aí, por favor, dóceis à escravidão. Elas não conseguiam reagir, porque a mente delas está quebrada. Outras, lógico, conseguiam resistir, ganhavam cada vez mais sentimento contra o escravizador e tentava revoltas, fugas e etc. Mas como eu falei, já chegando na América era muito mais complicado, porque eles não conheciam o local. Foi com o tempo, com já pessoas nascidas no Brasil, que eram escravizadas. Ninguém é nascido escravo, ela nasceu, em algum momento ela foi escravizada. Nesse momento, ali começa uma geração de pessoas que vão entendendo aquele terreno e aí começam a se mobilizar. A gente vai ver um grande exemplo de resistência à escravidão, que é o Quilombo, que tem muito a ver com o que eu estou falando agora. A singularidade do continente africano, que teve a maior repercussão negativa sobre o seu destino, determinando que a África é a África de hoje, foi a de ter sido o primeiro e único lugar do planeta onde seres humanos foram submetidos à experiência sistemática da escravidão racial e de tráfico humano transoceânico em grande escala. Por que a escravidão racial? Porque se procurava de propósito pessoas nascidas na África para serem escravizadas. Elas eram particularmente visadas. Isso foi algo muito, muito danoso, que esse sistema de escravidão, que os portugueses tinham muito, muito domínio, fez para os diversos povos da África. A gente não pode falar um povo só da África que sofreu com isso. O continente inteiro sofreu como um todo. Lógico, alguns povos mais e menos do que outros. Inclusive, alguns povos deixaram de existir por causa disso. As deportações
violentas de africanos foram metodologicamente organizadas, primeiro pelos árabes do Oriente Médio, desde 800 d.C. até o século XIX, com ampla participação dos iranianos, persas e turcos. A partir de 1500 até a segunda metade do século XIX, foram os povos da Europa Ocidental quem protagonizaram o tráfico negreiro através do Oceano Atlântico. O trabalho escravo nos engenhos do Brasil. Como vimos, os africanos escravizados começaram a ser trazidos para o Brasil para trabalhar nos engenhos de cana-de-açúcar. O engenho era o nome de um maquinário usado para moer e extrair o caldo da cana. Sabe caldo de cana, que a gente pede numa lanchonete, umas coisas? Então, isso, caldo de cana, vira várias outras coisas. Com o passar do tempo, passou a designar também toda a propriedade de terras onde ocorriam as etapas do processo de fabricação do açúcar. Como assim? Antes o engenho era só o local em que se moía a cana, com geralmente uma pedra muito pesada, que ia passando por cima da cana e tirando o caldo. Mas depois ela passou a todo o local. Virou um complexo, que a gente chama, que é composto por várias construções. Vamos ver a imagem abaixo e ver o que cada coisa representa. A letra A é a senzala, local onde os escravizados ficam abrigados após a jornada de trabalho. A B, canavial, áreas onde, depois derrubada da mata nativa, era feito o cultivo da cana-de-açúcar. A C era a casa de engenho, lugar em que a cana era moída e o açúcar era fabricado. A D era a casa grande, moradia do senhor do engenho e de sua família, dela muitos escravos domésticos trabalhando e exercendo várias atividades. E a E é a capela, centro das festividades e cerimônias religiosas. Os escravizados, assim que chegavam na África, eram batizados na capela e recebiam o nome cristão. E aqui está o exemplo. O que faziam os escravizados? Os escravizados eram obrigados a realizar praticamente todas as etapas de trabalho nos engenhos, desde a derrubada da mata para o plantio da cana até a produção de açúcar. Eles eram também responsáveis por outras tarefas ligadas à manutenção do engenho, como o cultivo de hortas, a criação de animais e a fabricação de fermentos e instrumentos de trabalho. Ou seja, eles tinham que fazer tudo, mas lógico, tinha aqueles que eram designados para cada função. Não era uma bagunça de cada um tem que fazer tudo. Muitos escravizados trabalhavam na casa grande, principalmente mulheres africanas e afrodescendentes. Elas desempenhavam diversos trabalhos domésticos, além de geralmente serem responsáveis por armamentar e cuidar dos senhores de engenho. Essas escravizadas que eram responsáveis por amamentar as crianças eram chamadas de amas de leite. Por quê? Professor, a mãe da criança não vai amamentar a criança? É algo complicado. Eu mesmo tenho um pouco conhecimento dos porquês que levavam as senhoras de engenho a fazer isso. O que eu acho, e mais ou menos eu acho que tem casos que falam isso, é a questão estética, de não querer estar com o filho no colo. Algumas mulheres, até hoje na verdade, sentem dor na hora de amamentar, então empurravam essa tarefa para outra pessoa. Nos engenhos, a alimentação dos escravizados era constituída basicamente de farinha de mandioca e de milho. Em alguns casos, o dono do engenho permitia que os escravizados cultivassem pequenas lavouras. Desse modo, eles conseguiam se alimentar um pouco melhor. Por que isso? Porque, para alguns, geralmente esses alguns que tinham muita terra. Eu tenho muita terra. Ali é a senzala. Tem até uma terra extra do lado da senzala. Deixa que eles se preocupem em plantar, que eu não gasto meu dinheiro plantando. Toma isso aqui, planta e cuida vocês. Não quero nem me preocupar com isso. Era mais ou menos o pensamento do dono de engenho. Também havia trabalhadores livres nos engenhos que realizavam atividades ligadas à sua manutenção, como ferreiros, carpinteiros, olheiros, pedreiros e pescadores. Outro trabalhador livre era o feitor, responsável por vigiar e controlar a rotina de trabalho dos escravizados. Eram os guardas do senhor de engenho, era quem
vigiava os escravizados e punia os que tentavam fugir. Geralmente, os que fugiam tinham um trabalhador ali específico, podia até ser uma pessoa escravizada, que era incumbida dessa função, que era o capitão do mato, que iria na mata buscar os escravizados fugidos. Outros europeus no Brasil. As riquezas naturais do Brasil não atraíam somente os portugueses. Outros povos europeus, como espanhóis, franceses e holandeses, invadiram e exploraram os territórios indígenas a partir do século XVI. Os franceses foram bem antes, até já ainda na época das capitanias hereditárias, antes do governo geral. E eles que atacaram aqui o Brasil, o Rio de Janeiro, que teve a história de Araribóia, de Niterói. É uma história bem interessante. Se a gente tivesse tempo, eu queria dar essa história, ensinar essa história para vocês, porque é uma história bem interessante mesmo. Essa da França Antártida, da resistência dos portugueses e de alguns indígenas, porque as tribos que estavam aqui no Rio ficaram meio divididas, algumas apoiando os franceses, outras os portugueses. Mas infelizmente a gente não tem tempo. Eu vou procurar ainda alguma coisa para vocês aprenderem sobre um pouco da história local. Os holandeses. Os holandeses se estabeleceram no nordeste do Brasil no século XVII. No contexto da União Ibérica, época em que o rei espanhol Filipe II tornou-se soberano de Portugal. O que é a União Ibérica? Foi um período histórico de 1580 a 1640, em que Portugal e Espanha foram o mesmo país, sendo Portugal parte da Espanha, e não eles igualmente sobre controle. O que aconteceu? O rei português morreu, ele não deixou herdeiro. E isso é um grande problema, porque quando não se deixa herdeiro, tem que se encontrar um herdeiro para o rei. O cargo de rei, o trono não pode ficar vazio. Quem? Vamos procurar. Ah, tem esse cara aqui, mas ele era primo de 4º grau. Esse aqui é primo de 3º grau, ó, tá mais próximo. E o rei da Espanha mais próximo ainda. Ele é 2º grau, quase praticamente 1º grau. Aí o rei da Espanha viu, ó, sou mais próximo, o direito é meu. Então, ó, tá tudo bem. Eu sou rei da Espanha, também vou ser rei de Portugal, a gente une tudo, pronto, tudo bom, todo mundo feliz. E assim o Filipe II também se tornou rei de Portugal e, por tabela, conseguiu também o Brasil. Filipe II também governava os Países Baixos, formados por Holanda e Bélgica. No final do século XVI, a Holanda controlava grande parte do processo de refinamento de açúcar e o comércio de produtos na Europa. Por isso, os holandeses não aceitavam o domínio espanhol e decidiram proclamar sua independência da Espanha em 1581. No hino da Holanda tem a questão da independência contra a Espanha. É uma rivalidade histórica entre esses dois países. Passado algumas décadas, a empresa holandesa Companhia das Índias Ocidentais e o governo holandês planejaram a invasão da rica região açucareira do Brasil, que estava sob o domínio espanhol. Isso é uma coisa interessante, porque os holandeses não tinham nenhum problema com os portugueses. Eles, inclusive, faziam comércio com os portugueses. Grande parte do açúcar que saía, da cana que saía do Brasil, porque o açúcar ele tem vários processos. Se você perguntar para sua mãe, o açúcar que você consome geralmente em casa é o açúcar refinado, que é o açúcar do final do processo. Tem outros tipos de açúcar que é entre a cana sendo moída e o final, que é o refino. E esse açúcar bruto, geralmente, eu acho que hoje o nome é Demerara, o nome do açúcar. Vou confirmar e mando lá no grupo para vocês. Ele saía do Brasil, ia para lá, e na Holanda era refinado, aquele açúcar branquinho que a gente conhece. E eles se davam muito bem, Portugal e Holanda. Só que Portugal virou domínio da Espanha, o Brasil estava sob o domínio da Espanha. Aí os holandeses, se agora a Espanha está em guerra comigo, vou invadir. As invasões holandesas. Os holandeses invadiram a Bahia em 1624.
mas foram expulsos por espanhóis e portugueses em 1625. Tentaram novamente em 1630 e obtiveram êxito ao conquistar Olinda e Recife. Os holandeses permaneceram no Nordeste até 1654, dominando também Itamaracá, Paraíba, Cabo de Santo Agostinho, Ceará, Alagoas e Maranhão. Basicamente, eles se fizeram presentes no Nordeste brasileiro. Não em todo o Nordeste, mas na parte para cima, no Norte. Vou mostrar para vocês o mapa desse domínio holandês aqui no Brasil. Como parte de sua estratégia, a companhia holandesa enviou barcos e tropas do Recife até a África. Conquistou São Jorge da Mina em 1627 e Angola em 1641. Locais controlados por portugueses para a apreensão de escravizados. Com isso, os holandeses aumentaram o número de escravizados no Brasil, e obtiveram mais lucros com a produção açucareira. Conde Maurício de Nassau. Esse é um grande nome da história do Brasil também. Não só da Holanda e de Portugal. A Companhia das Índias Ocidentais enviou ao Brasil o Conde João Maurício de Nassau-Siegen, que governou o Nordeste brasileiro de 1637 a 1644. Maurício de Nassau era um nobre empreendedor e incentivador das ciências e das artes. Ele se destacou por ser um político habilidoso e permitia a liberdade de culto de católicos, protestantes e judeus. Muito importante porque na Europa estava tendo muitas brigas e guerras religiosas e perseguições religiosas. As pessoas querendo escapar disso tinham que ir para algum lugar. Quando viram que na América tinha um local que podia, começaram a vir para cá. Promoveu também a igualdade de direitos entre os habitantes livres, independente da nacionalidade, desde que pagassem impostos. Quanto à escravização de africanos, Nassau a considerava necessária ao negócio açucareiro e manteve sem alterações. O pensamento da época, gente, ele pode ter sido bom em algumas coisas, mas ruim em outras. Isso é uma visão nossa. Nós, hoje em dia, vemos o que ele fez e podemos dizer isso foi ruim, isso foi mal. Na época, não havia esse juízo de valor que a gente tem hoje. A gente tem que saber separar um pouquinho as coisas. Hoje a gente entende que a escravização de pessoas é ruim. Na época, infelizmente, eles não pensavam dessa maneira. Ele apenas aboliu o direito de senhores de engenho de matarem seus escravos. Menos mal, não é o ideal, mas menos mal. Ainda não é o ideal. Durante seu governo, entre 1637 e 1644, Nassau demoliu a antiga cidade de Olinda e promoveu melhorias urbanas em Recife. Mandou calçar ruas, drenou pântanos e construiu pontes. Na ilha de Antônio Vaz, construiu também uma cidade com seu nome, Mauriciópolis, ou Mauristad, em neerlandês, e um palácio, o Friburgo, que havia locais para estudos, zoológico, jardim botânico, observatório astronômico e museu artístico. Além disso, Nassau trouxe em sua comitiva cientistas, médicos, botânicos, astrônomos e pintores, destacando-se Albert Eckhout, Franz Post e Zacharias Wagner. O Maurício Nassau, ele foi um ponto na nossa história que modificou as coisas, porque os avanços que ele trouxe não saíram do Brasil, ficou mesmo depois da expulsão holandesa. Mas foi muito interessante a passagem dele por aqui, ficou muito marcado na história brasileira, principalmente da região em que ele esteve governando. A existência dos escravizados, aquela parte que eu falei lá atrás, estamos voltando agora. Durante todo o tempo em que vigorou a escravidão no Brasil, escravizados africanos e seus descendentes lutaram contra sua condição. Onde há opressão, há resistência. É algo natural. Existiam diferentes formas de resistência, desde a preservação de seus costumes e suas crenças até o ataque aos senhores de engenho e feitores. Os quilombos. Outra forma de resistência à escravidão era a fuga e a formação de quilombos.
O escravizado escapava do engenho, escondia-se nas matas, juntava-se a outros escravizados fugidos formando um quilombo, uma espécie de aldeia. Vamos ler o texto que descreve um pouco um quilombo. Os quilombos eram povoações constituídas fundamentalmente de escravos foragidos, mas que acolhiam também homens livres e marginalizados pela sociedade. Por quê? A ideia do quilombo era formar uma sociedade de pessoas que foram prejudicadas por esse domínio português. A história mais conhecida a seu respeito é do Quilombo de Palmares, onde no final do século XVI começou a se formar uma rede de povoados que, ao longo do tempo, atingiu uma população calculada de em torno de 20 mil pessoas. Para a época, é muita coisa. Para a época, 100 pessoas numa vila já era muita coisa. 20 mil é muita coisa. Era, na verdade, um conjunto de povoados, cada qual com seu próprio chefe, organizado numa confederação, sob o comando de um rei eleito, nos moldes dos reinos africanos. Os quilombolas. Os habitantes dos quilombos eram chamados quilombolas. Até hoje, os habitantes de um quilombo são chamados quilombolas. Eles viviam em liberdade e desenvolviam sua cultura e suas crenças. Os quilombolas dividiam seu trabalho de maneira que alguns plantavam mandioca, milho, cana-de-açúcar, batata doce e feijão. Outros criavam galinhas e porcos e outros pescavam, caçavam ou faziam artesanato. Uma sociedade bem diversificada em suas atividades. Eles costumavam trocar o que produziam por sal, tecidos, armas e munições, pois geralmente os quilombos não eram muito distantes das fazendas e povoados. Havia pessoas que faziam a função de defesa do quilombo, protegendo das constantes ameaças de ataques. Ou seja, os quilombos eram sociedades grandes, em alguns casos, como o de Palmares, que abrangiam vários aspectos de atividades sociais e econômicas que juntos tentavam defender o que eles construíram. Era uma sociedade dentro de outra sociedade. O Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares era o nome que as autoridades portuguesas deram a uma rede de aldeias interligadas situada na capitania de Pernambuco, na Serra da Barriga, atual estado de Alagoas. Porém, seus moradores os chamavam de Angola Janga, isto é, Pequena Angola. Palmares foi o maior e mais importante quilombo do Brasil colonial. Na verdade, foi o mais importante quilombo da história do Brasil. Durante os anos de 1630 a 1636, escravizados se aproveitaram da luta dos luso-brasileiros contra os invasores holandeses. Afinal, depois de um tempo, a União Ibérica acabou. Ela acaba em 1640. Nesse meio tempo, de 1630 a 1636, os portugueses estavam se revoltando contra os espanhóis, tentando uma guerra de libertação. E no final eles conseguem se libertar dos espanhóis. E estão tentando se libertar lá, mas também querem retomar o que eles tinham antes de serem pegos pelos espanhóis. Isso inclui o Brasil. Aqui, os lusos brasileiros lutaram contra os holandeses para expulsá-los. E no final conseguiram. Eles fugiram para as matas e formaram várias aldeias, sendo a maior e mais importante Quilombo dos Palmares. Estavam holandeses e lusos brasileiros batalhando entre si. Estava um caos, estava uma guerra grande. E o que os escravizados fizeram? Agora é a hora. Eles não estão prestando atenção na gente, eles estão querendo um matar o outro, vamos fugir daqui. E aí vários começaram a fugir, foram se encontrando e assim aos poucos foi crescendo e se formando o Quilombo dos Palmares. Temendo o poder dos habitantes de Palmares, os holandeses atacaram o quilombo em 1644 e 1645. Embora tenham matado vários dos seus moradores, não conseguiram destruí-lo. O Quilombo dos Palmares resistiu e venceu diversas expedições militares, enviadas pelo governo português. Somente em 1649, após quase 100 anos de resistência, o quilombo foi destruído. Zumbi, último líder do Quilombo dos Palmares, aqui está representado numa estátua de bronze por Márcia Magno, em 2008. É uma estátua que tem na Bahia, em Salvador. Zumbi foi o último líder, o mais famoso deles. E
muito pela sua resistência ali nos momentos finais, a sua liderança, até sob um caráter heróico, né, nos últimos momentos do Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares realmente foi foi o grande quilombo. A sua história de resistência em batalha até mesmo contra os europeus é muito lembrada. Infelizmente, a máquina de guerra portuguesa era muito grande para resistir eternamente. E no fim, o Quilombo dos Palmares foi destruído. O fim da União Ibérica e seus reflexos no Brasil. 40 minutos de vídeo, gente, que é a parte final, que a gente precisa pegar essa parte para vocês estarem prontos para o simulado. Como vimos, a União Ibérica durou entre 1580 e 1640. O seu fim foi marcado pela retomada do poder de Portugal por um rei português, Dom João IV. Com o objetivo de retomar o controle da colônia, o rei criou o Conselho Ultramarino, em 1642. Além do Brasil, Portugal tinha colônias na Índia, Guiné e ilhas de São Tomé e Cabo Verde. O Conselho Ultramarino possuía poderes executivos de fiscalização e reunia informações para o rei, principalmente sobre a cobrança de impostos, a manutenção das fortificações de defesa e as condições dos povoamentos. Todas as atividades executadas no Brasil deveriam ser informadas e autorizadas pelo Conselho Ultramarino. Fim do domínio holandês no Nordeste. Maurício de Nassau terminou seu governo em 1644 e foi substituído por funcionários da Companhia das Índias Ocidentais. Uma coisa interessante, ele foi substituído porque os holandeses queriam ficar em paz com os portugueses, afinal eles nunca tiveram problema com os portugueses, e eles perceberam que se deixasse o Maurício de Nassau no Brasil, não ia dar, porque o Maurício de Nassau ele tomou gosto pelo território, pelo Nordeste brasileiro. Ele queria manter e fazer funcionar mesmo essa colônia. Então ele não estava a fim de devolver. Então eles tiraram ele à força, forçaram a volta dele para a Holanda para que botasse outra pessoa que fosse mais amena a esse processo de devolução. Os novos administradores começaram a cobrar com juros muito altos os empréstimos com a Companhia das Índias havia feito aos senhores de engenho para expandir a produção de açúcar. Como os senhores haviam sofrido vários contratempos, incluindo a queda do preço de açúcar, eles não conseguiam pagar as dívidas dos empréstimos. Em razão disso, tiveram início aos conflitos visando a expulsão dos holandeses do território brasileiro. Tropas constituídas de afrodescendentes, indígenas, luso-brasileiros e portugueses combateram os soldados holandeses e os venceram. Por que os afrodescendentes e os indígenas se uniram aos portugueses e aos brasileiros? Aos lusos brasileiros. Por que isso? Porque esse pessoal que veio depois de Nassau, eles viram que não ia durar ali aquela colônia, então eles queriam tirar o máximo possível em pouco tempo. Por isso eles aumentaram os juros, botaram cobranças muito altas de outras coisas, tornou a vida aqui muito difícil. Isso gerou uma insatisfação geral e eles todos se uniram para expulsar os holandeses. Esses conflitos conhecidos como Batalhas dos Guararapes foram travados em 1648 e 1649 e foram decisivos para a retomada de Pernambuco pelos luso-brasileiros. Por causa da diminuição da produção de açúcar, a companhia começou a ter prejuízos, por isso não tinha mais interesse nesse comércio no Brasil. Derrotados e falidos, os holandeses deixaram o Nordeste em 1654. O bandeirantismo. Diferentemente das capitanias do Nordeste, a capitania de São Vicente não se tornou uma rica exportadora de açúcar. Ainda no século XVI, muitos colonos resolveram sair do litoral, subir a Serra do Mar e dedicar-se à agricultura no planalto de Piratininga, onde os padres jesuítas haviam fundado a vila de São Paulo. Esses colonos precisavam de pessoas para trabalhar em suas fazendas, então resolveram entrar nas matas do sertão para capturar índios. Os colonos da vila de São Paulo começaram a organizar expedições chamadas bandeiras, cujos participantes eram os bandeirantes. Existiam dois tipos principais de bandeiras. Vamos ver a seguir as características delas. Bandeiras de preação. Expedição particular ao interior da colônia, ou seja, uma pessoa muito rica organizava ela e ia para o interior da colônia. Objetivo: capturar indígenas.
integradas por centenas de homens. No início, faziam alianças com aldeias que aprisionavam seus inimigos de guerra a fim de adquiri-los. Depois passaram a atacar aldeias indígenas, inclusive as que antes eram suas aliadas. Bandeiras de prospecção. Expedições solicitadas pelo rei de Portugal para o interior da colônia. Objetivo: encontrar minérios como ouro, prata e pedras preciosas. Formada por grupos pequenos, de no máximo 550 pessoas. Por quê? Porque para encontrar ouro, prata e outros metais preciosos, precisava de menos gente do que para capturar pessoas. Exploração do interior. Portugal proibia a escravização de indígenas, mas a permitia no caso de guerra justa. Isto é, quando os indígenas impediam que os colonos ocupassem o território. Com as bandeiras de preação, os indígenas tiveram que migrar cada vez mais para o interior do Brasil. Assim, os bandeirantes foram explorando o interior do território. Suas longas expedições informaram os portugueses a existência de várias regiões além dos limites do Tratado de Tordesilhas. Aquele tratado velho pra caramba, que a gente já viu lá atrás no início das grandes navegações. Muito velho mesmo, muito velho. Portugal e Espanha fizeram um tratado dividindo ali as terras que cada um podia explorar. Caramba, assim, faz muito tempo até esse momento. Se a gente parar para pensar, a ação de se ir para o interior só foi possível depois que realmente os portugueses firmaram pé no Brasil e eles falaram, aqui a gente tá, aqui a gente não sai. Caramba mesmo, né, gente? Essas regiões depois seriam colonizadas pelos luso-brasileiros, o que vai ampliar muito o território da colônia portuguesa na América. Aqui a gente tem um exemplo. A linha roxa é o Tratado de Tordesilhas e a linha azul é até onde foi. A gente tem o limite atual do Brasil, para vocês terem ideia, ou qual é o território brasileiro, e para ver o quanto avançou. Dessa parte rosa avançou para cá, para dentro. Olha como eles foram investigando o que tinha dentro, respeitando a linha de Tordesilhas. Era uma região que os espanhóis não entraram também. Então, era para a visão europeia, ali estava sem ninguém. Mas tinha gente, sim, os nativos americanos. Em busca de minérios preciosos. O interesse de exploração do Brasil não era apenas o pau-brasil. Os animais silvestres e o açúcar também eram um dos grandes interesses dos portugueses. O Reino de Portugal, desde o começo, incentivou a descoberta de minerais valiosos em terras brasileiras, porque eles achavam que, como a Espanha tinha achado muito ouro e prata na parte deles, aqui também tinha que ter, porque é o mesmo continente, é um recurso não muito explorado pelo povo que estava aqui, então tinha que ter. No século XVII, pressionado por graves problemas econômicos, o rei de Portugal ordenou que se aumentasse a busca por ouro, prata e pedras preciosas. O rei ainda oferecia prêmios e títulos de nobreza a todos aqueles que descobrissem essas riquezas. Entre 1693 e 1695, os bandeirantes paulistas descobriram as primeiras minas de ouro na região da atual cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Depois disso, muitas minas de ouro foram descobertas naquela região. Mas isso vai ficar para outra aula. Agora chegamos na parte final da nossa aula de hoje. Vamos lá para o grupo, tirar dúvidas, fazer perguntas, falar sobre o tema. Nesse meio tempo mandei vários adendos, muitos necessários. Vamos conversar sobre o simulado, como é que vai ser, como é que está o esquema do simulado. Mas vamos lá para o nosso grupo do Telegram. Valeu, turma.